Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo especial. Que o Espírito do Senhor esteja agindo e abençoando a sua vida de fato e de verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento, que o Teu Espírito Santo esteja movendo, trazendo bênção, edificação e desafios à vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no Salmo 51. Ali, a partir do versículo 7 até o versículo 12, nós lemos assim: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Creio que a maioria conhece a história de Davi. Este salmo é o salmo de arrependimento de Davi, quando Natã o confrontou e lhe mostrou o seu pecado, de ele ter adulterado com Batseba e depois ainda ter concordado ou feito um plano para que o marido dela fosse morto na guerra. Natã, movido pelo Senhor, o confrontou e ele caiu em si, reconheceu o seu pecado e se arrependeu diante do Senhor. E então nós temos este salmo onde ele expressa exatamente o seu arrependimento. E eu diria que aqui nesse salmo nós temos de fato um caminho para a restauração da vida daqueles que pecam contra o Senhor. Talvez não sejam pecados como foi o de Davi, mas tantas vezes nós também pecamos e erramos. Mas talvez tenha alguém me assistindo nessa hora que tenha de fato caído em um pecado mais sério, mais grave, e talvez esteja debaixo de acusação, talvez esteja em crise, talvez esteja passando dificuldades. O que eu faço para sair dessa condição e poder restaurar o meu pleno relacionamento com o Senhor? Eu creio que o caminho que Davi apresenta aqui no Salmo é um caminho muito importante, precioso, e que quando nós entendemos e aplicamos na nossa própria vida, quando temos necessidade para isso, com certeza os resultados serão maravilhosos e nós voltaremos a uma plena comunhão com o Senhor. Portanto, eu convido você para nós rapidamente darmos uma olhada nos passos que nós temos aqui, o do caminho da restauração que Davi seguiu para novamente voltar-se à plena comunhão com o seu Senhor. Primeiro caminho, primeiro passo que nós encontramos aqui é o desejo sincero de purificação e transformação da vida. No versículo 7, ele diz assim: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então esse versículo ele aponta que o primeiro passo para uma restauração é um arrependimento sincero, um quebrantamento real do nosso coração. De fato, um humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo a seriedade do pecado diante do Senhor. Foi exatamente isso que Davi expressou aqui. E eu creio que se a gente agregar aqui o texto
de Tiago nos ajuda a entender ainda com maior clareza. Tiago, ele diz no capítulo 4, versículos 8 em diante, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma palavra muito forte de Tiago, mas que eu creio que exatamente deve ser o caminho percorrido por alguém que reconhece a gravidade do pecado na sua vida. Sabe, hoje muitas vezes nós não entendemos ou não queremos entender a gravidade do pecado diante de Deus, que todo pecado fere o coração de Deus, todo pecado nos separa de Deus. E para que haja um caminho de restauração, de volta ao Senhor, com certeza é preciso um arrependimento genuíno e verdadeiro, um quebrantamento profundo e sincero do coração, uma confissão verdadeira desse nosso pecado diante do Senhor. Porque então, o sangue que Jesus verteu na cruz, com certeza agirá em nossa vida e nós seremos purificados. Davi diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Hisopo é um ramo de um arbusto que havia em Israel e que era usado muito nos processos de purificação das pessoas. Lá em Números, no capítulo 19, no versículo 18, nós temos uma explicação que quando alguém errava, era preparado cinza com água e era pego um ramo de hisopo e esse ramo era embebido nessa água misturada com cinza e com esse ramo essa pessoa era aspergida. Isso ia ser feito algumas vezes para que então ela fosse perdoada, fosse restaurada ao seu pleno relacionamento com o Senhor. E Davi usa essa figura porque ela era muito conhecida, muito comum na prática do Velho Testamento. Ele diz: purifica-me com hisopo, Deus, asperge-me com hisopo, para que eu fique limpo, para que eu seja purificado do meu pecado. Ele tinha consciência de que ele precisava dessa ação do Senhor. Claro, hoje nós vamos nos voltar ao sangue de Jesus. O que nos limpa hoje é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. 1 de João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos, o sangue que Jesus derramou na cruz, ele vai nos aspergir, ele vai vir sobre nós e vai nos lavar, e vai nos purificar, e vai restaurar a nossa vida, para que nós possamos retomar plena comunhão e total relacionamento com este Deus. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando Deus age, queridos, quando o sangue de Jesus é derramado sobre nós, a purificação é completa. Nós somos lavados completamente e podemos com toda a liberdade retornar à nossa comunhão com Deus. Podemos voltar a nos relacionar com Ele e crer que com certeza a sua presença será uma realidade na nossa vida e todas as suas promessas e bênçãos voltarão a fluir a nosso favor para que nós vivamos uma vida de alegria e de vitória. Este é o primeiro passo que Davi apresenta aqui. Segundo passo que ele nos apresenta aqui é o desejo de uma profunda libertação e real transformação. Está no versículo 10, onde Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele tem um desejo real de libertação, de transformação
de mudança da sua vida. E ele diz, cria em mim um coração puro. Quando Jesus falou as bem-aventuranças lá em Mateus 5, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, essa purificação, essa limpeza do coração é essencial para quê? Para que nós vejamos a Deus. E Jesus, ele exatamente falou isso. Por isso, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim. Portanto, Davi entendia que não dependia apenas de uma disposição dele, de uma ação dele, mas que ele precisaria da interferência de Deus, do auxílio do Senhor. E nós entendemos que hoje quem age em nós é o Espírito Santo. Sabe, essa transformação, essa mudança interior, ela é processada pela ação do Espírito Santo em nossos corações. O Espírito de Deus, ele está sempre pronto para mover e agir, para que o nosso coração seja transformado, para que aquelas áreas frágeis, elas sejam fortalecidas, para que o nosso caráter seja remodelado segundo a vontade de Deus e verdadeiramente a nossa vida, ela possa novamente ser uma vida de plena comunhão e de paz e de alegria. E compreenda, nós precisamos estar cientes de que nós estamos sempre debaixo de pressões. A Bíblia nos ensina que nós temos adversários que a todo instante tentam nos fazer cair. A Bíblia fala, por exemplo, do diabo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é nosso adversário que anda em derredor procurando alguém para devorar. O diabo vai investir contra você, ele vai tentar levar você ao pecado. Por isso você tem que estar muito bem firmado em Deus, cheio do Espírito para poder vencer. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, do 15 em diante, João nos ensina que outro adversário é o mundo, é o sistema no meio do qual nós estamos, que é manipulado por Satanás. E ele fala ali dos desejos da carne, dos desejos dos olhos, da soberba da vida. São essas coisas que o diabo aciona, onde ele tenta nos contagiar ou contaminar, para que nós abramos mão dos princípios e da santidade e enveredemos por caminhos que desagradam o Senhor. Por isso, meu querido, você precisa estar constantemente na presença de Deus. Renova dentro em mim um espírito inabalável. É algo constante, é a tua comunhão com o Senhor, é o teu relacionamento com esse Deus, é o teu mergulhar na palavra, é a tua vida de oração, é a tua busca do Senhor, é a tua decisão de depender plenamente desse Deus no dia a dia. E então sim, você terá uma vida transformada, você vai ser abençoado. Então, eu disse que o segundo passo é um desejo sincero de libertação e de transformação interior. Algo precisa acontecer lá dentro. Eu quero dizer, repito, é obra do Espírito. Quanto mais você for sensível à ação do Espírito, mais você será transformado e mais a novidade de vida será uma experiência real e verdadeira da sua vida. Terceiro passo que nós encontramos nesse texto está no versículo 8, onde diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então o terceiro passo é adoração e louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Louvor e adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Com certeza, louvor e adoração é um caminho muito interessante, muito especial. Por quê? Porque nos leva a focar o caráter do nosso Deus. Quando nós louvamos, nós olhamos para o caráter do nosso Deus. Nós olhamos para as promessas, para tudo aquilo que Deus
se propõe a realizar em nossas vidas. E com certeza, Deus, Ele está sempre pronto para agir em nossa direção. Então, quando nós adoramos o Senhor, nós somos sempre de novo conscientizados da grandeza do nosso Deus, do amor do nosso Deus, da fidelidade do nosso Deus, enfim, do caráter imutável e maravilhoso desse Deus. E isso é importante, porque eu estou falando aqui de um caminho de restauração. Eu preciso entender que esse Deus, no qual eu confio, Ele é fiel para honrar as suas promessas e para tocar na minha vida e para me transformar e para me reconduzir àquela posição onde Ele quer que eu esteja, plenamente restaurado, numa comunhão profunda, vivendo debaixo da sua direção e debaixo dos seus cuidados. Por isso, desenvolva uma vida de louvor, de adoração. Aqui ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria. Que de fato você possa ter esse relacionamento de louvor, de adoração, de gratidão. Porque diz na sequência, para que exultem os ossos que esmagaste. Muito interessante. Ele usa aqui, claro que os ossos de Davi não foram esmagados, mas ele está falando, né, da tristeza que veio sobre a sua vida, dos prejuízos que ele teve porque ele havia pecado contra Deus. Isso de fato afetou a sua própria vida, os seus ossos começaram a doer, problemas na sua vida. Mas ele diz aqui, quando você começa a adorar e exaltar o Senhor, quando você entende a fidelidade do Deus que você serve, os teus ossos vão ser restaurados. Exultem esses ossos vão voltar a exultar. Quer dizer, a sua vida, ela será refeita. Você receberá de novo aquela alegria, sabe, aquela disposição, aquele ânimo tão necessários para você viver o seu dia a dia, mas muito mais para você estar diante do Senhor, servindo esse Senhor, conectado com esse Senhor, sensível a esse Senhor e permitindo ser guiado pela mão deste Senhor tremendo e maravilhoso. Então, esse é o terceiro passo que nós encontramos aqui no nosso texto, do caminho da restauração depois de ter pecado contra o Senhor. O quarto passo que Davi apresenta aqui é encher-se constantemente do Espírito Santo. No versículo 11, ele diz assim, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele entendia a importância da presença do Espírito Santo na sua vida. Isso é que ele viveu antes do Pentecostes, antes do Espírito ser derramado para definitivamente habitar no coração daqueles que creem. Hoje a realidade ainda é muito mais tremenda, é muito mais extraordinária, porque hoje o Espírito de Deus habita em você. Se você crê em Jesus Cristo, o Espírito habita dentro de você. Você é templo do Espírito, você é santuário do Espírito. Você apenas precisa acionar o Espírito que está em você, para que o Espírito haja e mova e opere aquilo que precisa acontecer na sua vida, para que o processo de transformação tenha continuidade, para que você cresça cada vez mais, para que áreas frágeis da sua vida sejam transformadas e que verdadeiramente você possa ser restaurado na sua plena comunhão com o Senhor. Novamente, Tiago, ele mostra o quanto o Senhor, quanto o Espírito de Deus, de fato, quer trabalhar e agir no nosso interior. Lá no capítulo 4 de Tiago, no versículo 5, diz assim, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós?
Aqui diz que o Espírito Santo tem ciúme dos seus filhos. Não é um ciúme doentio, não é um ciúme pecaminoso, mas é um anseio real pela comunhão, de agir nas vidas, de trabalhar nos corações, de realizar aquilo para o que ele foi enviado. A proposta do Pai para a sua ação na vida dos filhos. É por isso que o Espírito anseia. E é tão importante que você compreenda, o Espírito quer trabalhar em você. Ele quer agir. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que é de glória em glória que o Espírito Santo age. É uma ação, é outra ação, é um toque, é outro toque, é um mover, é outro mover. O Espírito trabalhando dentro de você para que você seja transformado, para que você seja levado à semelhança de Cristo por esta ação do Espírito. Gente, nós somos pessoas extremamente privilegiadas, porque hoje o Espírito habita em nós. Portanto, se nós tivermos áreas fracas, onde nós vacilamos, onde nós caímos, onde nós pecamos com facilidade, deixe o Espírito trabalhar, deixe o Espírito agir naquela área. E eu digo a você, você será transformado. Aquela área será tocada pelo Senhor da forma como só Ele pode. E de repente você perceberá que você foi fortalecido naquela área e que você é tentado e não mais cede à tentação. Você é atacado, mas você agora é um vencedor, porque o Espírito Santo transformou aquela área e fez de você uma pessoa firme e forte, que resiste à tentação, fica inabalável, permanece de pé na presença do Senhor. Por isso, Davi diz, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito habita em nós. Deixa o Espírito fluir na sua vida. Deixa o Espírito agir na sua vida. Escancare o seu coração ao Espírito para que ele continue agindo. E eu digo, você vai ser restaurado, você vai ser fortalecido, sua vida será mudada pelo poder do Senhor. Você será uma pessoa que andará à luz da verdade do Senhor. Você será uma pessoa que permanecerá inabalável na presença desse Deus vivo e todo-poderoso. E o último passo que eu quero ressaltar aqui no texto é alegre-se pela graça de Deus na sua vida. No versículo 12 diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. E nós sabemos que a nossa salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então é tão importante que você compreenda a importância da graça do Senhor na sua vida. Essa graça é tremenda, essa graça é preciosa. E talvez, para a gente entender um pouco melhor, é interessante ler Efésios no capítulo 2, onde justamente o apóstolo Paulo fala dessa graça de Deus agindo em nossas vidas. Creio que o capítulo 2 de Efésios, ele é um retrato da vida de todos nós. Diz ali, a partir do verso 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora vem, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz, e pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Que coisa linda, não é verdade? É uma descrição da nossa realidade anterior. Como o Senhor nos alcançou e como a graça de Deus se manifestou na nossa vida, nos reconciliou e nos fez filhos e herdeiros do Senhor. E Davi, no nosso texto, ele fala sobre isso. Ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Sabe, é preciso que a gente compreenda que a graça do Senhor vai continuar agindo em nossas vidas, vai continuar trabalhando em nosso coração. E isso com certeza vai nos gerar alegria, vai nos dar convicção da nossa plena comunhão e de que estamos restaurados no nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso, por causa da graça, por meio da fé, na obra que Jesus Cristo realizou. E ele diz, sustenta-me com o espírito voluntário. Que Deus nos dê um espírito voluntário, quer dizer, uma disposição de estar na presença do Senhor. Espírito voluntário é algo que de fato eu me proponho a viver, eu estou disposto a viver. Ele diz, me dá um espírito voluntário, disposto a estar na presença do Senhor, a buscar o Senhor, a ser edificado e fortalecido cada vez mais pelo Senhor. E com certeza isso é extremamente importante. Então, queridos, aqui no Salmo 51 nós temos esse caminho da restauração que Davi apresenta. Ele percorreu este caminho e ele foi plenamente reconciliado. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque a sua decisão foi sincera, foi verdadeira, o seu arrependimento foi genuíno e a transformação da sua vida foi real. Por isso, para finalizar, eu digo, se você tem pecado, se você tem falhado, sempre há um caminho de restauração. Deus em Cristo já proveu tudo que for necessário para a restauração da sua vida. Por isso, olhe, leia periodicamente o Salmo 51, que Davi escreveu por causa do seu arrependimento, e onde ele apresenta esse caminho de volta ao Senhor. Deus, Ele tem o desejo de que todos nós estejamos plenamente restaurados na nossa vida. Que a nossa comunhão com o Senhor seja real e verdadeira. Que a nossa dependência do Senhor seja cada vez mais genuína e profunda. E que a nossa vida cristã seja algo empolgante, algo realmente gostoso, algo que nos leve cada vez mais perto do Senhor. E que também faça com que nós brilhemos em todo lugar onde estivermos. Que as pessoas ao olharem para nós vejam que de fato Jesus é Senhor e que Ele é maravilhoso e que Ele sempre de novo está pronto para estender a sua mão, para perdoar o nosso pecado, para nos levantar e nos reconduzir à plena comunhão, para que a nossa vida seja cada vez mais intensa, profunda e abençoada. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Eu quero orar. Talvez você está passando alguma luta nessa área, talvez você está em crise, talvez você está debaixo de acusação por causa de pecados que você cometeu, ou talvez por causa de dificuldade de superar tudo isso.
Davi superou e o seu pecado foi sério. Davi venceu, porque ele percorreu um caminho estabelecido pelo Senhor. E esse caminho funciona. Ande por esse caminho. Seja restaurado em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio a esse mundo por amor, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para reconciliar aqueles que estavam perdidos, para que pudessem novamente estarem conectados com o Pai e serem chamados filhos de Deus. Mas eu quero orar também por alguém que já crê, mas de repente vacilou, de repente fraquejou, de repente cedeu às tentações do seu dia a dia. Senhor, coloca no coração dessa pessoa o desejo de fazer o caminho da volta, o caminho da restauração. E Senhor, derrama do teu Espírito, dada a tua graça, age nessa vida e nesse coração, Pai, para que realmente se humilhe diante da face do Senhor, se arrependa, coloque a sua vida na mão do Senhor e se abra para que os méritos de Cristo ajam em seu favor e para que o Espírito Santo mova no seu interior para poder superar todas as lutas, voltar a ter plena comunhão e retomar uma vida, Deus, de fé, de dependência e de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter participado desse culto. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.